A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que tem a ver a glória da última casa com pedras preciosas? Em Ageu, capítulo 2, vem falando também no verso 7. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Coisas preciosas de todas as nações. O que significa? A glória desta última casa. No livro de Apocalipse fala que a Nova Jerusalém ela é fundada em pedras preciosas. Mas o que tem que entender aqui, em questão da palavra, sobre a glória desta última casa, o Senhor está falando da graça do Senhor em nossas vidas. Tudo que Deus estava preparando para a sua morada em nós. Amém? Então tem que entender essa questão da Jerusalém, o templo de Salomão, na sua aparência, e a Nova Jerusalém, na essência. A palavra diz que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Jesus estava querendo dizer que não adianta esperar um reino como o de Davi, algo aparente, ou de Salomão, que foi glorioso na aparência, cheio de riquezas. Então Deus se referia às coisas preciosas, são aqueles que chegariam em Cristo, para Cristo, os filhos dele, em obediência à sua palavra e ao seu Espírito Santo. Glória a Deus. Esses são as pedras preciosas. Mas lá em Salomão, quando Deus fala a última casa, ele está se referindo primeiro à casa anterior que fizeram para ele, mas foi ele que preparou, foi Deus que preparou. Porque Davi queria fazer um templo ao Senhor, uma casa para Deus. Amém? E preparou tudo para Salomão fazer acontecer essa casa. Com pedras preciosas, era tudo muito suntuoso, muito glorioso, ostentoso, né? Pedras preciosas, ouro para todo lado. O templo era realmente muito rico na aparência. Então Deus preparou tudo ali, enviou o ouro, a prata, as pedras preciosas para fazer aquele templo, o templo que Salomão construiu. E esse templo era em Jerusalém. A Nova Jerusalém também faz menção a pedras preciosas. E olha só o que está escrito em 1 Reis, capítulo 5, versículo 17. Vejam. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. Olha só, pedras preciosas, eram pedras verdadeiras, pedras mesmo, para construir o templo lá em Jerusalém, através de Salomão. E em Apocalipse, capítulo 21, verso 18. E a construção do seu muro era de jaspe. Jaspe representa Cristo, Jesus, o primogênito de Deus. Amém? E isso eu vou já mostrar de onde que o Senhor, o Espírito Santo me mostrou que Jesus representa a pedra jaspe. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Primeiro fundamento era jaspe. O segundo, aí vem especificando outras pedras preciosas, safira, calcedônia, esmeralda, e segue. Mas o que eu estou querendo falar aqui, segundo o Espírito Santo vem me revelando, que a Nova Jerusalém é a sua essência, ela não vem algo aparente. Embora esteja especificando aqui com pedras preciosas, jaspe, no capítulo 4 vem falando sobre a pedra jaspe e o trono. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 2, vem dizendo: E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. No verso 3, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, o Senhor me mostra que a pedra jaspe, assentada no trono, é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia.
E todos aqueles que vivem de todas as nações e creem no Senhor e seguem a sua direção, o seu Espírito Santo, vivem na Nova Jerusalém. Esses são as pedras, né? Todos esses filhos e filhas de Deus são as pedras preciosas que Deus está falando, que seguem a obediência. Apesar da glória toda lá do templo de Salomão, os que estavam ali, Deus mostrou que não honraram ao Senhor. Eles encheram de ídolos dentro do próprio templo, ao redor do templo. Por isso chegou o castigo de Deus, né, que os enviou para o cativeiro. Mas tudo isso foi para prepará-los verdadeiramente para receber aquele que viria, o Messias, para ensiná-los a realmente honrar a Deus em obediência, fazer a sua vontade, não em um lugar específico. Deus viria fazer morada nessa pessoa, em todos os filhos de Deus. Deus está com eles. Nós não precisamos ir a algum lugar para estar com Deus, como era na época de Salomão. As pessoas tinham que ir ao templo de Salomão ali, o templo lá em Jerusalém. A Nova Jerusalém é o Senhor em nós, na vida daqueles que estão com Ele verdadeiramente. Glória a Deus. E Deus fala muito representando os seus filhos como pedras. Jesus, Deus falou, pedra fundamental, pedra angular, pedra de tropeço para aqueles que não querem obedecer. E 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, do 4 ao 10, vem falando das pedras vivas, que são essas pedras preciosas. São os filhos de Deus vivendo na sua presença. No verso 5 de 1 Pedro, capítulo 2, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse verso 4 ao 10 vem falando do fundamento, Cristo, o fundamento da igreja. Jesus foi o primeiro, o primogênito, a pedra jaspe que está sentado ao trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. As outras pedras preciosas são os filhos de Deus que vivem a obediência, fazem a vontade do Senhor, vivem com Deus. É a morada de Deus em nós. É Deus conosco, andando conosco, cuidando de nós, filhos dele. Esta é a glória da última casa. Essa graça vai permanecer para sempre, que é a graça de Deus. Os outros reinados aparentes, eles passam. O reinado de Davi, de Salomão, mas o de Cristo é para sempre. Aqueles que vivem com Deus vão permanecer com Ele, vivendo para a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Então, essa é a grande diferença. A glória é muito maior em relação ao que Deus vê dos seus filhos, aqueles que fazem verdadeiramente a sua vontade. Então é isso, não é algo aparente. O reino dos céus não é algo aparente, é pela fé verdadeira que vivemos com Deus, a morada de Deus em nós. Aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, o Senhor vem fazer morada em nós. Vem cuidar, vem direcionar, dar livramento, dar saúde. São direcionados para as missões que Deus tem para cada um. Glória a Deus. E esses obedecem porque são filhos. Obedecem por amor, porque sabem tudo o que foi feito por nós para estarmos na presença de Deus. Tudo que Cristo fez na cruz. Outros irmãos em Cristo fizeram também, né? Para podermos ter essa fé e andarmos com Deus, dentro da sua misericórdia, sua benignidade. Quando estamos em Cristo, estamos dentro da benignidade de Deus, da sua bondade. Amém? Deus é bom, é misericordioso, mas chega um momento em que Ele diz basta. Então todos têm a obrigação de buscar a verdade de Deus. Quem quer permanecer na sua presença. Quem não, Deus realmente entra com a sua justiça, e a justiça está em Cristo. Quem vive em Cristo, está dando frutos em Cristo, esses permanecem. Todos nós possamos viver na glória desta última casa, certo? A graça em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, conhecendo Deus intimamente, porque Deus se revela para as suas pedras preciosas. Antes, os altares onde havia a presença de Deus no Antigo Testamento, há uma manifestação do poder de Deus, eles colocavam pedras ali
para tipo um memorial. Algo aconteceu aqui da parte de Deus. E quando Deus chama seus filhos de pedras preciosas, pedra como Jesus, pedra fundamental, né? Pedra angular e até pedra de tropeço para quem não quer obedecer, está falando dessas manifestações que Deus faz através de seus filhos. Ele se revela para os seus filhos. Então, cada pedra dessa forma o altar do Senhor. O templo de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E esse templo, cheio do Espírito Santo, pode estar em qualquer nação. Pode estar no Brasil, no Japão, na Austrália, qualquer parte da terra, até os confins da terra, pode ter um templo do Senhor, aquele que acredita em Cristo e vive com Ele. Amém? Essa é a morada que o Senhor nos preparou. A glória da última casa, que dura para sempre. Louvado seja Deus. Eu sou Janaína, profetisa do Senhor Jesus, pela vontade de Deus. Fique com a paz do Senhor.